Olá, estamos de volta com o debate Rede TV Folha de São Paulo, que está sendo transmitido na internet pelo portal da Rede TV e pelo site da Folha. Agora, mais um confronto direto entre os candidatos a prefeito de Belo Horizonte. E agora também não há sorteio. A ordem das perguntas é a mesma do primeiro bloco. Vejam as regras. Os dois primeiros escolhem quem indagar. O terceiro candidato é obrigado a questionar o candidato que ainda não perguntou. E o último é obrigado a perguntar ao candidato que ainda não respondeu. Assim, neste bloco, cada candidato faz apenas uma pergunta e dá apenas uma resposta. São 30 segundos para perguntar, 1 minuto e meio para responder, 1 minuto de réplica e 1 minuto de tréplica. Agora a candidata Maria da Consolação faz a sua pergunta. Escolhe e pergunta em 30 segundos. Perguntar para o candidato Lacerda. A propaganda dos candidatos da continuidade apresentam soluções que parecem mágicas para os problemas. Tantos números de escola, tantos números de postos de saúde, abertura nos finais de semana. Seu partido está na prefeitura há 20 anos e você nos últimos 4. Se não fizeram isso quando estavam aqui agora na prefeitura, por que vão dizer que agora que vão fazer? É possível acreditar nisso? Obrigado, candidata. Candidato Márcio Lacerda tem 1 minuto e meio para responder. A minha resposta é muito simples. Em 2008, nós fizemos um programa de governo, no qual todos os partidos da nossa aliança colaboraram, colocamos diversas metas, 12 áreas de resultado, 40 projetos, centenas de ações, e o nosso balanço, ao contrário do que a senhora disse ainda há pouco, é muito positivo. Mais de 2/3 foram cumpridos. E, portanto, a nossa análise parte disso, o diagnóstico, a realidade, o problema e a solução e os recursos para conseguir fazer aquela obra, aquele avanço na política social. Nós trabalhamos assim, com planejamento sério. Em toda a minha vida, eu sempre trabalhei com planejamento de longo prazo, com inovação, e até por isso mesmo as minhas empresas cresceram muito rápido. Além de eu tratar muito bem os recursos humanos, que são meus amigos até hoje, eu sempre procurei trabalhar com a visão de longo prazo e estou fazendo isso também na prefeitura. E toda a equipe participa desse planejamento e nós temos agora, então, um programa de governo novo em que essa mesma visão de gestão é aplicada. Visão de futuro, possibilidades financeiras, as prioridades, o que a população mais precisa. Não há nenhuma mágica, é trabalho sério, é solução para problemas reais. Obrigado, candidato Márcio Lacerda. Agora a candidata Maria da Consolação tem 1 minuto de réplica. Candidato, é a segunda vez que você diz que menos de 20 dias para as eleições vai terminar de construir um projeto para a cidade. Veja bem, um programa para a cidade é um instrumento de transparência para discutir com a população. O candidato não fez o metrô até o Barreiro, não fez a 100 um mês, tem a gestão com o pior índice de assédio moral sobre os funcionários e tem uma visão de política pública equivocada, gerencialista, porque acha que a cidade é a sua empresa. A cidade não é a sua empresa. A cidade precisa de alguém para coordenar os trabalhos, cuidar bem do dinheiro público, tratar bem a população e melhorar a vida da cidade. Por isso eu quero ser prefeita dessa cidade. Eu peço você que está em casa, o seu voto para eleger a primeira mulher prefeita de Belo Horizonte, para cuidar bem da nossa cidade, cuidar bem do nosso dinheiro público e garantir melhores condições de vida para todos nós. Obrigado, candidata Maria da Consolação. Agora o candidato Márcio Lacerda tem 1 minuto para a sua tréplica, candidato. Bem, todos esses requisitos que a senhora colocou, que uma pessoa precisa ter, eu tenho absoluta certeza, e a população concorda comigo, de que eu trabalho para a cidade. Nós ouvimos as pessoas, o nosso programa de governo está recebendo sugestões e adesões de uma infindável quantidade de associações, de setores sociais, econômicos, que, aliás, essas adesões são tornadas públicas, e todos eles estão cooperando no nosso programa de governo. Nós não poderíamos ter um programa de governo no início de julho de uma candidatura recém-lançada. Portanto, a nossa postura é democrática, é aberta, é transparente, não tem nada de autocracia, não tem nada de tecnocracia. Eu aprendi, ao longo do tempo,
que você, para trabalhar bem, precisa reunir ao seu lado não só pessoas qualificadas, mas ter os olhos, os ouvidos e todos os sensores muito bem ligados no que a maioria da população precisa. Obrigado, candidato Márcio Lacerda. Agora é a vez do candidato Alfredo Pflister, que, pela regra, o candidato não pode perguntar ao candidato Márcio Lacerda. Candidato Patrus, o senhor tem dito que tem muita afinidade com a presidente Dilma. O senhor tem dito ou deixado a entender que essa afinidade fará com que mais recursos cheguem em Belo Horizonte. Eu gostaria de saber se a presidente Dilma trata o dinheiro público por afinidades e o senhor anda falando também que estava cuidando muito bem da Bolsa Família. Por que ela não o reconduziu ao Ministério? Obrigado, candidato. Seu tempo acabou. Candidato Patrus Ananias tem 1 minuto e meio para responder. Eu tive uma grande alegria de ser ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, implantando Bolsa Família e tantos programas exitosos no governo do presidente Lula, e vi uma coisa muito clara. Entre tantos avanços que nós tivemos no Brasil a partir do governo Lula, e a presidenta Dilma continua, é a linha republicana. Não discriminamos ninguém. Trabalhamos com governos estaduais e governos municipais de todos os partidos, dentro das diretrizes do Pacto Federativo da nossa Constituição. Mas é claro que, quando o prefeito tem as mesmas sensibilidades sociais que o presidente Lula, que a presidenta Dilma, quando o prefeito é um líder, tem coração e tem determinação, elabora projetos, mobiliza a sociedade, faz parcerias, é claro que as possibilidades de cooperação ampliam muito. Nós podemos, por exemplo, ampliar muito, e vamos fazer, na área social aqui em Belo Horizonte, na área da saúde, na área da assistência social, integrando, inclusive, as políticas sociais, na área da educação, nos investimentos, na questão do trânsito, do metrô, da mobilidade urbana. Estão aí os recursos da Copa do Mundo, os recursos do parque, Minha Casa Minha Vida. Então, a quem aqui em Belo Horizonte? Nenhuma política vigorosa na área de moradia. Nós estamos assumindo o compromisso, inclusive, de construirmos 16 mil moradias em Belo Horizonte dentro desse programa nacional. Obrigado, candidato Patrus. Candidato Alfredo Pflister tem 1 minuto de réplica. Pois é, aí me tranquiliza muito, porque se eu vou ser tratado da mesma forma, eu não tenho o menor problema, então, porque eu vou ter o recurso para fazer todas as obras que eu precisar fazer, que o governo federal vai me tratar da mesma forma que trata o senhor. Mas o senhor não me respondeu por que o senhor gostava tanto do emprego de ministro e não foi reconduzido. O senhor rejeitou a Prefeitura de Belo Horizonte, não quis ficar aqui por causa que era ministro, foi a justificativa. Por que o senhor não ficou no Ministério? Isso o senhor não me respondeu. Obrigado, candidato Alfredo Pflister. Desculpe, o candidato Patrus Ananias tem 1 minuto de tréplica. Como o telespectador sabe, Belo Horizonte sabe, eu sou advogado, funcionário concursado, aprovado em concurso público de provas e títulos, Assembleia Legislativa, professor universitário e faço política por compromisso. Compromisso ético, fidelidade a valores na perspectiva da justiça social, do desenvolvimento da minha cidade, do meu país. Eu tenho uma paixão com Belo Horizonte. Eu fui vereador, eu fui relator da lei orgânica, a lei mais importante de Belo Horizonte. Fui prefeito da cidade e fizemos um governo que marcou época. Moro em Belo Horizonte com muito orgulho há mais de 40 anos, com a minha família. E agora eu quero sim. Quero voltar a ser prefeito de Belo Horizonte para trazer novos projetos, novos desafios que se colocam hoje para a cidade. O que nós fizemos em Belo Horizonte, o que nós fizemos no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, nós queremos agora fazer mais uma vez em Belo Horizonte, enfrentando os novos desafios. Obrigado, candidato Patrus. Agora é a vez do candidato Márcio Lacerda perguntar. Pela regra, só pode perguntar ao candidato Alfredo Pflister ou à candidata Maria da Consolação. Candidata, caso eleita, o que a senhora faria na Prefeitura para aumentar a oferta de bons empregos em Belo Horizonte? Obrigado, candidato. Candidata Maria da Consolação tem 1 minuto e meio para responder. Nós vamos investir no desenvolvimento local. Vamos privilegiar o investimento dos recursos públicos da Prefeitura para melhorar a vida da nossa cidade. Mas sabemos que a política de emprego ela é macro, tem a ver também com o governo federal.
Agora, sobretudo, nós vamos garantir a manutenção dos empregos que existem. Por exemplo, quando nós fizermos as obras, nós vamos conversar mais com as pessoas. As obras da Savassi e da Avenida Santos Dumont, sem nenhuma conversa com as pessoas, essas obras estão prejudicando os pequenos comerciantes. Inclusive, na Savassi, as obras levaram ao fechamento de várias lojas. As obras do Mineirão prejudicam centenas de famílias que viviam do comércio, os ambulantes, os barraqueiros do Mineirão, que viviam ali naquele comércio, e que estão mobilizados nessa cidade exigindo que o seu governo, que você desse um retorno para que eles tenham alternativa para sobreviverem enquanto estão acontecendo as obras. Portanto, no nosso governo, nós vamos investir em alternativas, em cooperativas, na economia solidária em nossa cidade. Mas vamos, sobretudo, garantir a manutenção dos empregos que nós temos, porque nós precisamos fazer obras na nossa cidade, mas as obras têm que melhorar a vida das pessoas. Elas não podem atrapalhar. E não vou governar por decreto, como você tem feito, porque isso impede a melhoria na vida da cidade. Obrigado, candidata. Candidato Márcio Lacerda tem 1 minuto de réplica. A região metropolitana de Belo Horizonte tem o menor índice de desemprego em todo o Brasil. Quando fui secretário de Desenvolvimento Econômico, tive orgulho dos 50 bilhões de reais que foram anunciados como investimentos em Minas Gerais naqueles 14 meses. 30 milhões foram negociados por mim, 30 bilhões, e assinei os documentos respectivos. Criei a Secretaria de Desenvolvimento na Prefeitura, que não tinha. Abrimos 150 mil vagas de treinamento nesses 3 anos e meio. Vamos abrir agora, no próximo ano, se aqui estiver, a primeira escola profissionalizante da Prefeitura no centro da cidade. Negociamos com o Senai transformar o Mercado Santa Teresa numa grande escola profissionalizante, mantendo também lá o espaço para a cultura e o lazer. Portanto, é preciso trabalhar muito, trazer empresas e treinar as pessoas para que elas possam disputar os bons empregos. Obrigado, candidato Márcio Lacerda. A candidata Maria da Consolação tem 1 minuto de tréplica agora. Candidato, sua política levou à precarização de trabalhos. Nós vamos investir na política pública dessa cidade para ter concurso público e nesse processo de terceirização que reduz, barateia o custo da mão de obra. Nós vamos investir numa política de moradia popular, porque já tem recursos do governo federal, já tem recursos nesse país para isso, para garantir moradia para as famílias que têm renda de 0 a 3 salários mínimos, porque, na hora de construir essas moradias, nós vamos garantir emprego e melhoria das condições de vida das pessoas. E a escola profissionalizante, nós também vamos fazer. Mas sabe por quê vocês não fizeram? Esta é uma promessa do seu partido, PSB, desde 1997. Não fizeram e não vão fazer, porque não tem compromisso com a juventude da nossa cidade, não garante o passe livre para todos os estudantes, porque não tem coragem de enfrentar o poder econômico dessa cidade que financia a sua candidatura. Obrigado, candidato. Agora o candidato Patrus Ananias faz a pergunta e, pela regra, o candidato só pode perguntar ao candidato Alfredo Pflister. Tem 1 minuto, tem 30 segundos para perguntar. Candidato Pflister, eu vou insistir no tema da saúde, porque a saúde é vida. E nós precisamos criar em Belo Horizonte um sistema de saúde de qualidade tal que, inclusive, dispense os planos de saúde e que atenda também a classe média. O candidato do PSB prometeu que vai fazer 7 UPAs, não fez nenhuma. Prometeu que vai fazer 73... Candidato, seu tempo acabou. Só fez 2. Candidato Alfredo Pflister, tem 1 minuto e meio. Olha, Patrus, na área de saúde, eu estou muito à vontade para falar. No último debate, eu quis falar sobre a saúde, mas eu falei para os médicos, aí me entenderam mal. A verdade é que eu comecei a falar de dor e não sei o quê. Bom, não é bem por aí, porque eu tenho que falar para o povo em geral, para todo mundo entender. Essas construções, sem equipar o que já existe, essas construções, sem colocar médicos, enfermeiros, dentistas para trabalhar, abrir posto de saúde fim de semana, sem ter médico, não adianta. Abrir, todo mundo abre.
Abrir é só abrir a porta e botar o porteiro lá, isso não é problema. Agora, contratar médico, precisa pagar o médico, precisa pagar bem, contratar enfermeiro, precisa pagar bem. Nós precisamos valorizar o profissional da saúde. Eu sou 30 anos que eu trabalho, vou aposentar agora. Não vou falar quanto que eu ganho, que eu vou morrer de vergonha. 30 anos trabalhando, vou ter que continuar trabalhando o resto da minha vida, até enquanto eu aguentar, para poder sustentar a minha família. Obrigado, candidato Alfredo Pfister. Candidato Patrus Ananias tem 1 minuto de réplica. Belo Horizonte tem 145 centros de saúde. Foram construídos 2 novos centros nos últimos 4 anos, lembrando que a gestão da saúde em Belo Horizonte esteve vinculada ao PSDB neste mandato. Belo Horizonte tem 3 UPAs implantadas na minha gestão, Sérgio de Castro, Fernando Pimentel. O candidato promete fazer 7, não fez nenhuma. Nós sabemos que a questão da saúde é delicada. Nós sabemos que a saúde pressupõe alimentação, que é um desafio que nós enfrentamos em Belo Horizonte, no Brasil, que a saúde tem a ver com moradia, que é um outro desafio a ser enfrentado, a questão do saneamento básico, o combate às drogas, mas é fundamental que a pessoa tenha segurança, em caso de doença, de saber que vai ser atendida e bem atendida. Nós vamos mobilizar todos os recursos para atender bem a saúde. Obrigado, candidato Patrus. Chegamos aqui agora ao... Desculpa, não é o final ainda não. É a tréplica do candidato, me desculpe, o candidato Alfredo Pfister. Pois é, ele faz a pergunta para mim, mas responde para o outro. Então, o que eu tenho para falar? Não tenho que falar nada, tenho só agradecer. Obrigado pela pergunta. Obrigado, candidato.